Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a cada um dos irmãos que estiver ouvindo esse áudio, que Deus abençoe a sua vida. Hoje, dia 23 de dezembro, daremos início à leitura do livro de Números. A leitura de hoje é do capítulo 1 ao capítulo 3. Hoje também é o segundo dia do nosso propósito sem redes sociais, propósito de jejum e oração. Eu espero que vocês tenham conseguido participar do primeiro dia. Eu tenho certeza absoluta que aqueles que fizerem esse propósito, verdadeiramente acreditando que Deus está recebendo esse propósito, se dedicando verdadeiramente a Ele, Deus vai mover o sobrenatural sobre a sua vida. Eu creio também que a leitura de hoje é uma leitura que tem muito a nos ensinar. Geralmente, as leituras desses textos que contêm informações de quantidade de povo, genealogias, são leituras muitas vezes ignoradas. Muitas vezes a gente pula esses textos quando a gente está fazendo a nossa leitura. Porém, eles trazem grandes informações. Existem grandes coisas que a gente pode descobrir através do significado dos nomes. Existem algumas informações que são cruciais que a gente só encontra nas genealogias. Porém, hoje eu quero fazer a leitura de um versículo que tem uma mensagem interessante. Esse versículo está no capítulo 2, é o versículo de número 17, que diz o seguinte: A seguir, partirá o tabernáculo da congregação, com o acampamento dos levitas, no meio do acampamento. Da mesma maneira como acamparam, também marcharão, cada homem em seu lugar, segundo suas bandeiras. Esse texto, ele nos mostra uma perspectiva muito interessante no que diz respeito de como era realizada essa peregrinação do povo no deserto. Eu não sei vocês, mas geralmente, quando eu ouvia falar do povo caminhando no deserto, eu tinha a ideia de um povo andando todos juntos, famílias caminhando juntas, pequenos grupos, mas todos misturados de uma forma até desorganizada, como se fosse um bando de andarilhos, de viajantes. Porém, quando nós lemos esse texto, nós vemos que quando eles acampavam, o Senhor deu uma ordenança, e essa ordenança foi que o povo acampasse de forma organizada. Que organização seria essa? Cada tribo teria um posicionamento específico ao redor do tabernáculo. E o acampamento dos levitas, ou seja, o acampamento da tribo que era designada ao sacerdócio, designada ao trabalho sacerdotal, era no meio do povo, no centro dos outros acampamentos. Então gostaria de trazer essa perspectiva e tirar desse texto
3 lições muito importantes. A primeira lição é que Deus nunca vai te mandar fazer algo no meio da desorganização. O Senhor mandou o povo acampar e o Senhor mandava o povo andar. Mas quando o Senhor mandava o povo acampar, ele mandava acampar de forma organizada, com separações, com posicionamentos muito específicos. E quando Deus mandava esse povo desmontar o acampamento e começar a andar, ele ordenou que esse povo andasse da mesma forma que acampou. Então, se acampou dividido, separado, cada um de acordo com a sua tribo, caminhe da mesma forma. Disso nós podemos entender que quando Deus nos dá um projeto, esse projeto pode estar parado, mas ele nos dá um projeto organizado. Muitas vezes Deus nos promete algo e nós achamos que Deus vai fazer de qualquer forma. Não interessa o que aconteça, Deus vai fazer. Porém, Deus ele exige de nós que nós façamos a nossa parte. O impossível ele vai fazer. Agora, a nossa parte nós temos por obrigação de cumprir. E a nossa parte é se organizar. Sem organização, não dá. O Senhor fala, olha, eu vou dar para você a sua casa. Eu vou entregar nas suas mãos o emprego. A sua família vai ser restaurada. Mas todas essas coisas são promessas. E para que essas promessas aconteçam, nós temos que preparar o ambiente. Deus falou que vai me dar minha casa, então o que é necessário para ter uma casa nova? Já procurou saber quanto está uma casa nova? Já procurou saber aonde você quer morar? Já procurou saber como você quer a casa? Porque se você não souber como você quer a casa, onde você quer a casa, o que você precisa para ter essa casa, você não vai preparar o ambiente para que a promessa chegue. Deus falou, olha, eu vou resgatar a sua família. Vou resgatar tal parente. Mas você já procurou saber o que essa pessoa vai precisar quando Deus trouxer ela? Você já tirou a mágoa do coração para que Deus possa trazer essa pessoa transformada e você aceitar essa pessoa de coração aberto? Se você não tirou a mágoa, infelizmente você não preparou o território, você não preparou a sua casa para receber o milagre da parte de Deus. E sem organização, Deus não vai operar. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de bagunça, ele não é um Deus que vive no meio da confusão. O nosso Deus é um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus organizado. E quando ele nos entrega esse projeto parado, ele espera que nós façamos tudo de forma organizada, ainda parado esse projeto. E quando nós começarmos a andar, sentindo a promessa, a organização não pode acabar. Nós não podemos nos confundir, nós não podemos perder as rédeas da situação. Então projeta tudo lindo, mas quando começa a pôr em prática, as regras, as projeções, os pequenos detalhes vão se perdendo. Então a organização que tinha anteriormente, quando Deus entrega a promessa, se perde no momento que começa a caminhar sentido a promessa. Sabe o que acontece?
Deus não vai entregar nas suas mãos aquilo que ele prometeu. Por quê? Porque, mais uma vez, o Senhor ele não habita, o Senhor ele não trabalha e o Senhor ele não vai se manifestar em um ambiente desorganizado. Então parece até uma frase engraçada, mas se você quer ver Deus operar, Deus se revelar, Deus mover o sobrenatural na sua vida, te organiza. Organiza a tua casa. Organiza a sua vida profissional. Aonde você quer chegar? Qual profissão você quer exercer? O que precisa para exercer essa profissão? Te organiza. Agora, o impossível você ora a Deus e pede para Ele fazer. Agora, a tua parte você que tem que fazer. Segundo ponto, muito importante que eu gostaria de trazer com esse texto é que quando nós vemos que todas as tribos estavam acampadas em lugares determinados ao redor do tabernáculo e a tribo de Levi estava acampada no centro, nós temos 2 pontos muito importantes. O que significa estar no centro? É estar no foco. Nós colocamos no centro por 2 motivos. Primeiro motivo, que é o que compõe a maioria das vezes o motivo de colocar no centro. Usar esse termo, estar no centro. É o foco. Então, o foco é o centro. Se no centro do povo estava o tabernáculo, se no centro do povo estava acampada a tribo de Levi, então significa que estava em foco. O foco do povo era aquilo. O foco do povo era o tabernáculo. O foco do povo eram os levitas. E o que eram os levitas? Os sacerdotes. E o que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que faz a ligação entre o povo e Deus. Então, o povo de Deus, ele tem como foco o tabernáculo, a presença de Deus. O povo de Deus, ele tem como foco a ligação que ele tem com Deus. E agora o segundo ponto, se coloca no centro aquilo que você tem que proteger. Se coloca no centro aquilo que é frágil, mas mesmo assim você tem que zelar pelaquilo. Talvez nem seja frágil, seja algo muito resistente, mas é algo de grande valor. Então, se tem um grande valor, você coloca no centro, você coloca em um local onde a visualização é boa, onde você tem maior segurança. Então, aquilo que tem maior valor, você coloca em um local mais seguro, no centro. Então, o povo de Deus, independente da situação, se ele está parado ou se ele está caminhando rumo a uma promessa, o povo de Deus, se estiver parado, ele está parado por uma ordem de Deus. Então, ele está parado com foco na presença de Deus, com foco na ligação que ele tem com o Senhor. Se ele estiver caminhando, ele está caminhando por ordem de Deus. Então ele tem como foco a presença de Deus. Ele tem como foco a ligação que ele tem com o Senhor. O que ele protege em qualquer uma das situações? Ele protege aquilo que faz ligação entre ele e Deus. Ele protege aquilo que tem a capacidade de conectar ele com o Senhor. Nós sabemos que quem se apresentava diante de Deus eram os levitas. Quem fazia sacrifícios eram os levitas. Quem oferecia pelo perdão dos pecados eram os levitas. Então,
O povo de Deus que vive com foco no Senhor é um povo que tem o desejo dentro do coração de proteger a todo custo a sua ligação com o seu Pai, a sua ligação com Deus. E o que faz ligação entre você e Deus? A oração, o jejum, a leitura da palavra. Então não interessa o que aconteça. As coisas podem estar fluindo ou as coisas podem estar paralisadas. O povo de Deus está lendo a Bíblia. O povo de Deus está orando. E o povo de Deus está consagrando. Por quê? Porque está protegendo a conexão que tem com Deus. Porque um povo que não protege a conexão que tem com Deus e está parado, não consegue ouvir Deus mandando andar. E o povo que tem andado e não tem protegido a conexão que tem com o Senhor, não consegue ouvir o momento que Deus fala para e começa a caminhar para longe do propósito, para longe da presença de Deus. Então, um povo que tem como o seu foco a presença de Deus, protege aquilo que faz ligação entre ele e Deus, para que esteja a todo momento pronto para ouvir a instrução do Pai. Terceiro e último ponto que eu já até mencionei aqui, mas agora eu quero mencionar de uma forma diferente. Terceiro e último ponto. O povo não se misturava. O povo não se misturava. Cada um ficava diante da sua bandeira, tanto acampado quanto andando. Tanto acampado quanto andando, o povo não se misturava um com o outro. Sabe por quê? Era o mesmo povo, todos eram tementes a Deus, mas cada um tinha um propósito. Cada um tinha um objetivo. Saiba qual é o teu objetivo, saiba qual é o teu propósito, saiba o que é que você quer diante de Deus. Não é só porque é crente que é pessoa para andar com você. Não é só porque é cristão, porque se diz servo de Deus, ou porque se diz alguém temente a Deus, ou porque é alguém que é amável, ou alguém que reflete ser alguém abençoado por Deus, que esta pessoa tem que andar com você. Ande com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Ande com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Ande com pessoas que temem a Deus da mesma forma que você. Ande com pessoas que têm Deus como o ponto principal da vida, exatamente como você. Por quê? Porque se duas pessoas com o propósito de estar próximo de Deus caminharem juntas, uma incentiva a outra. Agora, se uma pessoa que quer ter intimidade com Deus se aproximar de uma pessoa que se contenta em ouvir ou ver outras pessoas que têm intimidade com Deus, a tendência é que essa pessoa que não se importa tanto em buscar o Senhor com intensidade, coloque frieza espiritual sobre a vida daquele que precisa buscar com mais intensidade. Então, tome cuidado com as pessoas que você anda. Tome cuidado com as pessoas que você traz para a sua vida. Tome cuidado. Nem todos que se dizem servos de Deus, que se dizem parte do povo escolhido de Deus, fazem parte do mesmo propósito que você, ou podem caminhar ao seu lado. Fique com essa palavra nesse segundo dia de propósito. Esteja vigilante com o que você tem feito, com o que você vai fazer e com as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para que o teu Espírito Santo toque do alto da cabeça até a planta dos pés dos teus filhos. Que o Senhor, Pai,
venha dar discernimento, venha dar estratégia, venha ajudar para que teus filhos se organizem, tanto na vida espiritual, arrumando tempo para te buscar, tanto na vida financeira, organizando aonde gastam o seu dinheiro e aonde eles não deveriam gastar, quanto na vida sentimental, para que eles possam entender os momentos certos de falar, os momentos certos de ficar quieto, as melhores formas de melhorar os seus relacionamentos. Que o Senhor, meu Pai, venha trazer pessoas com o mesmo propósito para próximo deles, Pai. Que o Senhor venha tirar tudo aquilo que serve de pedra de tropeço, que serve, Senhor Jesus Cristo, como um repelente da Tua presença na vida dos Teus filhos. Que o Senhor venha arrancar dos caminhos. Prepara, Senhor, um povo, prepara, Senhor, pessoas para caminhar ao lado, que venha potencializar a capacidade e o propósito na vida dos Teus filhos. Que todos nós possamos entender quem o Senhor é na nossa vida e que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Que o Senhor Jesus ele possa trazer para você cada vez mais o propósito vindo da parte dele, para que você possa estar todo o tempo conectado com ele. Faça o seu propósito, fique firme nesse propósito, se prepare para o dia de amanhã, faça as leituras, compartilhe esse vídeo, esse áudio com o máximo de pessoas possível e chame essas pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai mover o sobrenatural até o fim desse propósito. Até o fim desse propósito, Deus vai fazer algo na vida de pessoas, na vida daquele que se dedicar verdadeiramente a Ele. Eu tenho certeza que ainda esse ano Deus pode operar grandes coisas. Que Deus abençoe. Até amanhã.